Boa noite a todos, aqui Robson França, da Le Pet Santé. Boa noite a todo mundo que está nos vendo aí. Vamos para o episódio 7, já o episódio 7 do podcast aqui, Pod Le Pet Santé. E hoje, com um convidado muito especial aqui da região do Vale de São José dos Campos, o Dr. Tatiel. Doutor, obrigado, viu, pela sua presença, obrigado por compartilhar conosco aí todas essas informações. E nosso público aqui, a gente sempre conversa no nosso podcast, né? A gente traz informações ali para o tutor, né? Algumas informações para o veterinário, e a gente sempre busca ali as especialidades. E o doutor tem uma especialidade, né? Bem específica, né? Nefrologia, doutor. Conta para nós aí. Primeiro, né? Muito obrigado por ter vindo novamente. Agradeço. E conta pra gente aí, nefrologia em animais, tem isso aí mesmo? Sim, tudo bem, gente? Boa noite. Prazer, eu sou o Tatiel Menino. Sou nefrologista e urologista veterinário. Já trabalho com a veterinária há alguns anos, né? No ramo da medicina veterinária, são quase 20 anos já de atuação como médico veterinário em torno de 8 anos. E sim, Robson, agradeço o convite, né, da Le Pet Santé. É um prazer estar aqui. E tem uma frase que eu sempre repito, quem me conhece já ouviu essa frase 1000 vezes, né? Conhecimento bom é conhecimento dividido. Então, isso é muito importante, a gente divulgar conhecimento, porque quanto mais informações a gente tem, melhor é para o ramo da medicina veterinária, claro, e também para os nossos pacientes. Com certeza. Mas fala aí, vamos lá, nefrologia, né? É o rim? Fica olhando o rim, é isso aí mesmo? Não é só isso, né? A nefrologia veterinária, ela trabalha aí diretamente com tudo que envolve o sistema urinário. Uhum. Não é só o rim, né? A gente também trabalha com sangue, por exemplo, né? Porque sem sangue não existe a produção de urina, né? Então, o rim, ele é dependente de sangue. E o sangue é dependente do sistema circulatório, que é dependente do sistema nervoso e do sistema endócrino. Rapaz. Né? Então, tá tudo envolvido. Tudo enrolado ali. Não só o rim, a produção de urina, mas a gente também tem que pensar nas vias urinárias, né? A gente tem que pensar como que essa urina vai escoar, né? Onde ela vai ser armazenada, por exemplo, a bexiga, né? E depois da bexiga, ela passa por onde, né? Ela tem todo um caminho até chegar ao meio externo. Então, a nefrologia é a ciência que estuda o sistema urinário. E a urologia, que é uma especialidade acoplada à nefrologia, é quando a gente trabalha, a gente faz o tratamento cirúrgico, né? No sistema urinário, que é a minha especialidade também, nefrologia e urologia veterinária. Legal. Mas o que mais acomete aí os pets, né? O que a pessoa vai te procurar por quê? Na maioria das vezes, é aquele paciente que está com emagrecimento progressivo, né? O paciente está ficando mais apático. E, pelo menos, mais de, assim, eu me arrisco a falar, isso não é um dado literário, isso é um dado meu, tá bom? Isso é importante falar, né? Isso não é uma pesquisa de literatura, isso é a minha casuística. Pelo menos 50% ou até mais 50%, 60% dos casos que eu pego, não é só o sistema renal que está cometido. Né? Mas o que mais pega? Né? Geralmente em gatos, então a gente tem uma diferença muito grande em cães e gatos, vamos falar sobre isso hoje, né? A diferença. Mas geralmente em gatos são alterações do padrão de micção. Né? Aquela dificuldade em fazer xixi. Né? Isso é muito comum. Já em cães, apesar de também ter isso, né? Geralmente é um problema mais metabólico que vai acometer esses animais, que é muito comum. É o animal que faz muito xixi e bebe muita água. Isso acomete, é bem comum acontecer, né? Primeiro vem fazer muito xixi, depois vem beber muita água. Só que na cabeça do tutor, né, é o contrário. Nossa, meu animal está bebendo muita água, por isso ele está fazendo muito xixi. Na verdade, é o xixi que vem primeiro, como mecanismo compensatório, beber muita água. E o animal perde peso, né? Ele fica com um aspecto visual
menos elegante do que era, o pelo fica mais opaco, esse animal fica mais triste um pouco. Então, esses são os principais sinais clínicos em cães e gatos. Legal. Lá na farmácia, né, a gente acaba tendo muito, assim, depoimento de cliente, né, que o cara chega lá e fala assim, nossa... E a gente falou aí da diferença de cães e gatos. Nossa, meu gato parece que não está fazendo xixi. É isso mesmo? Acontece? Por que isso acontece? É muito comum, né, isso no gato. E ainda bem que a gente tem apoios de farmácias, né? Porque isso facilita muito a vida da gente. Quem tem gato sabe que a via de administração de remedinhos oral pode ser um desafio, mas hoje temos, né, o apoio de farmácias de manipulação, né? E essas farmácias conseguem mudar o veículo, né? E muda a via de administração. Isso facilita. Por exemplo, hoje é um fantástico, tem gel transdérmico. Olha que passa na orelhinha do paciente, né? Exato. Mas um dos principais sinais clínicos que o tutor ele observa, né, nos gatos é a dificuldade em urinar. E, assim, creio que 80% a 90% dos casos que eu pego são machos. Né? Por questão anatômica, a uretra, a uretra peniana, né? O finalzinho da uretra dos gatos é muito fininho. Muito, 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 muito fininho. Então, qualquer alteração, né, que no metabolismo ali do corpo, na fisiologia do rim, que possa agregar, né, alguns sais, possa precipitar alguns sais na urina, que é até comum isso em gatos, né? Não que isso seja normal, mas é comum. Isso pode obstruir. Então é muito fácil o gato macho obstruir. E na maioria das vezes, pode parecer estranho quem está ouvindo aí, mas é por fator psicológico. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, acontece muito lá do pessoal falar assim, teve uma alteração no ambiente, teve uma alteração, mudou de casa, ou às vezes tem um novo animal na casa, aí o gato começa a não urinar, ele começa a ficar preocupado, emagrecer, tal, etc. E aí aparece por lá. É isso mesmo? Tem total relação, né? O que acontece é que os felinos, eles têm grande influência ambiental. Eles percebem muita coisa, né? Eles percebem se você mudou um móvel de lugar. Eles estranham, mas por que né? Meu pai aqui trocou esse sofá. Eu gostava mudar de lugar, tava tão lá tava tão melhor. Aquele sofá gostoso que tinha aqui, que eu deitava nele, por que ele era um sofá legal, por que ele trocou? Não gostei não. E ele fica chateado. E existem algumas condições, né? Não são todos os gatos, claro que não, né? Mas é a síndrome de Pandora. Né? Seria uma condição psicológica ali, né? Digamos assim, que pode causar alterações patológicas, né? Então, o estresse, às vezes, uma companhia que os tutores recebam em casa, um amigo, né? Um companheiro, e esse gato pode ter medo dessa pessoa nova, medo de uma máquina de lavar nova, né? Festas, isso é bem comum acontecer, né? Às vezes a gente tem um filho aí que é músico, né? Gosta de tocar bateria ou um violão meio alto, o gato pode ficar com medo. E isso pode alterar o metabolismo hormonal desse paciente e causar inflamação, por exemplo, cistite. Aí o gato vai ter alteração no padrão de micção. Isso é perigoso? É urgente? Não é como... Isso sim. É urgente e isso não é nem urgente, isso é uma emergência. Porque às vezes o tutor ele chega assim, porque assim, o gato não tá ali fazendo os excrementos dele, mas o tutor às vezes tá calmo, ele não tá assim, e quando chega lá pra gente, a gente tem essa informação, né? Então, a gente fala assim, não, meu amigo, corre lá, que o negócio tem que... Isso aí, é uma emergência. Que a gente costuma usar alguns exemplos, né? Algumas frases prontas já, né? Nos atendimentos que facilitam muito o entendimento. Quem já passou em atendimento comigo já ouviu isso, né? Os estagiários também, os colegas veterinários já ouviram isso 1000 vezes.
ninguém vive sem fazer xixi, sem fazer cocô. Né? Essa frase é bem infantilizada, né? Mas isso é muito real. Então, ninguém vive sem fazer xixi de qualidade e sem fazer cocô de qualidade. Então, esse gato, ele tá com dificuldade em urinar. E é muito comum, isso é a maioria das vezes, ser o gato macho, né? Ele tem uma obstrução mecânica da uretra e ele para de urinar porque tem uma obstrução mecânica. Isso é uma emergência. Se a gente não tratar esse animal o quanto antes, ele pode ter um desfecho extremamente ruim, podendo até acontecer o pior. Entendi. Então, assim, gato com alteração no padrão de micção, procure um colega veterinário que você goste, né, que você confia, porque não é simples, né? Isso pode piorar e quem sofre são os pacientes, né? E esse tipo de alteração, ela pode ser reincidente? O mesmo animal pode várias vezes passar pela mesmo Pode sim, e é muito comum. Infelizmente, essa condição psicológica desse paciente, que ele é um paciente medroso, e ele tem essa alteração, digamos, metabólica, né? E não vai curar. Isso é doído, né? Mas não vai curar. Mas a gente consegue tratar. Então, o paciente vive super bem, né? Mas, às vezes, a gente foge um pouco do tratamento, deixa de dar a medicação, espera acabar a medicação para depois pedir para fazer. Nisso tem um intervalo aí de 2 dias, 3 dias. Nossa, mas é na sexta-feira. Aí só vai na segunda e vai fazer o pedido na terça e só vai ficar pronto na outra sexta. Né? E nesse período, o que aconteceu? Jogo de futebol. Né? Ou é festa, é Natal, Carnaval, e o paciente ficou com medo. Nisso, ele obstrui novamente. Isso é muito comum, muito comum. A gente acaba vendo isso, assim, às vezes, por exemplo, o animal teve lá a obstrução, né? Aí passa o tratamento, né? Sim. Aí ele trata, desobstrui e tal, não sei o quê. Daí passa um tempo depois, acontece de novo. Aí, às vezes, o tutor não quer repetir o tratamento, sabe? Ele não quer voltar lá, né? Daí a gente fala assim, não, meu amigo, você tem que voltar lá, você tem que consultar de novo, ver, porque... Não dá pra repetir a receita, né? Exatamente, você não pode... Não é indicado repetir a receita, né? Por quê? Será que é o mesmo problema? Exato. E outra também, né? Será que é o mesmo gato? Exato. Por exemplo, eu não sou o mesmo Tatiel de ontem, né? Eu envelheci. Né? Padrões metabólicos do meu corpo, ele mudou. E o nosso paciente também, né? O humano vive muito mais. Eu não sei qual é a expectativa correta em literatura de humanos, mas é muito comum você encontrar um humano de 90, 80 anos. Muito comum. Né? 90 anos, imagina. Então, só que os animais, os pets, né, eles vivem menos. Então, eles envelhecem numa velocidade diferente da nossa. Então, um gato, né, de 6 meses atrás, de 1 ano atrás, ele não é o gato de hoje. Exato. Então, será que é o mesmo animal? Né? Será que o estadiamento da doença dele é a mesma? Porque a doença, como todas as outras, tem um estadiamento, né? E, de acordo com o estadiamento, o tratamento muda. Exato. E será que o peso do paciente é o mesmo? Porque aí a gente está falando de dose e dosagem. Aí entra as farmácias que ajudam a gente, né? Exato. Isso acontece. As farmácias me mandam mensagem. Doutor, você autoriza refazer a receita? Eu falei, não. Isso, é só para confirmar. A gente já sabe que não. Orientamos o tutor, né? Mas ele insistiu para perguntar para você. Eu falei, claro, pode perguntar, fique em paz. Pergunte mesmo, né? Mas não pode. Exato. E é uma curiosidade, né? Fala-se muito assim, nossa, o gato, ele é muito sensível com relação à função renal. Tipo assim, você não... É assim, qualquer coisinha já prejudica a função renal. É fato ou é fake? Bom, vamos entender um pouquinho as diferenças, né? Qualquer coisinha altera a função renal. Não é bem assim, né? Mas existe uma particularidade nos gatos que os tornam mais susceptíveis a doenças renais. Isso é verdade, né? Existe uma diferença entre o sistema renal de cães e gatos. Primeiro, que é o tamanho, né, do rim
dos cães. Lógico que a gente não vai comparar um gato de 7 quilos e um pincher de 2. Né? É meio óbvio isso. Mas dentro do rim, existe chama unidade morfofuncional, mas um negócio... Nome bonito, né? O nome bem interessante, né? Que é um aparato celular, sabe? É uma maquininha, né? É daí que vem o nome nefrologista, que é o néfron. Então, aproximadamente, os gatos têm em torno de 200 mil néfrons em cada rim. Isso, um animal saudável, de tamanho padrão, de peso padrão, né? Em torno de 200 mil néfrons em cada rim. Os cães, em torno de 400 mil. Então, a gente já sabe que, em questão de número, os cães têm mais. E os humanos, em torno de 1 milhão, 1,5 milhão, né? Salvo correção, quando o nefrologista humano pode ajudar a gente nesse número, né? Mas da veterinária é esse. Em torno de 200, em torno de 400. Então, a doença renal crônica, ela vem com a progressão desse envelhecimento biológico, dessa deterioração dos néfrons. Então, se eu tenho menos néfrons, e como todo tecido biológico, né, ele vai envelhecer. Como a gente também envelhece. Os olhos envelhecem, né, o cérebro, o pulmão, a pele, a gente envelhece, né? E é assim, a biologia fez assim e aceita que dói menos. Né? É assim. Chora no quentinho. Então. É isso que acontece. Então, já tem esse fator. Tem um outro fator que é um fator de origem dos gatos. Os gatos, eles são de origem de regiões com menos disponibilidade de água. Por exemplo, o Egito. Né? Então, existe uma adaptação funcional dos néfrons que os tornam mais eficientes com menos água. Por isso que o xixi do gato é mais concentrado do que o xixi do cão. Ele consegue eliminar as toxinas que ele precisa, os metabólitos, né? Usando menos água. Isso é um ponto maravilhoso, positivo para os gatos. Mas existe um ponto negativo nisso. Eles têm mais pedrinhas. Porque quanto maior a densidade urinária, maior a probabilidade de se formar pedrinhas no sistema urinário. E as pedrinhas, né? Já que a gente está falando sobre pedrinhas, as pedrinhas, elas se formam por um costume alimentar? Ou por um costume genético? Ou por tudo junto? Ou... é aquele petisquinho que eu dou para ele? Que vai... É uma junção de fatores, né? Não é só o petisquinho, não é só a genética, né? Mas é todo mundo junto. Então, o que a gente tem que entender, né? Isso fica a dica aí para os colegas veterinários, né? As pedras não são iguais, os urólitos não são iguais. Cada um é de uma família, cada um tem seu nome, cada um tem a sua composição. E isso implica diretamente no tratamento. Tá, mas e daí, né? E daí que, por exemplo, será que a dieta tem a ver? Sim. Existem pedrinhas, os urólitos, as pedrinhas, que são formadas de acordo com a ingestão de um certo componente em excesso. Né? Existem pedrinhas de cistina, olha uma delas aí. Existe pedrinha de xantina, que pode ser alteração no fígado. Existem pedrinhas que é a mais comum nos gatos, mais de 90% dos gatos apresentam as pedrinhas, né, de origem do cálcio. Então, é uma alteração no metabolismo do cálcio. Então, isso pode ser tudo que envolve o metabolismo do cálcio, como, por exemplo, tireoide pode estar envolvida. Não que ela esteja, mas ela pode. Né? Esse paciente pode estar fazendo um xixizinho com mais cálcio que o normal. Será que a gente mensura o cálcio na urina? Né? Eu sei que não é comum, colega aí, não é comum, não era para mim também, tá? Né? Não vou ser hipócrita não era para mim também não, né? A gente vai aprimorando o estudo, né? Então, a origem, ela é distinta, cada uma tem seu lugar. O pH urinário influencia diretamente, olha o gato estressado aí. O gato estressado altera o pH da urina, né? O ato de... fica uma dica aí, viu? Dica de ouro aí para quem tem cãozinho que só faz xixi na pracinha. Aí vai chegar o dia que vai estar chovendo.
Choveu esses dias, né? Choveu. Vai estar chovendo e ele não vai fazer xixi na sua casa. Então ele vai ter uma repressão vesical ali mais do que o padrão. Isso faz formar pedrinha. Olha só. Então, assim, tem inúmeros fatores que podem estimular a formação de urólitos, ou as pedrinhas, e também a cistite. Dieta, sim. O score corporal desse paciente pode promover, né? Paciente muito gordinho, né? Ele pode promover aí alterações na micção que podem causar isso, né? Alterações metabólicas como problemas hormonais, paciente com alteração de colesterol, por exemplo, pode ter problema. Paciente com alteração no fígado, paciente com dieta restrita de só carne, ou algum tipo de carne, né? Ou que tá errado fazer isso, fica a dica, tá errado fazer isso, cães e gatos vegetarianos ou veganos, tá? Isso a gente pode afirmar, né? Está errado. Isso também promove alteração no metabolismo, do catabolismo, né? Isso o paciente pode promover pedrinhas. Entendi. Olha quanta coisa. E uma curiosidade, assim, que meu cometeu agora, assim, a pedrinha, você vai avaliar ela pela excreção dela na via normal ou pós-cirurgia tirando? Na maioria das vezes é na cirurgia. Cirurgia. Que aí a gente remove esse urólito, né? Essa pedrinha, que 99,9% das vezes a doença em si não é a pedrinha. Olha só, né? Ela é um sinal clínico e ela é uma consequência de uma doença primária de base. É o depósito. Exato. Por exemplo, uma infecção de urina bacteriana. Qual que é o problema primário? A bactéria. É a cistite bacteriana. Só que ela promove um meio urinário ali tão ideal que forma pedrinhas de estruvita. Então, tirar a pedrinha não é a correção do problema. A gente tirou a pedrinha porque a pedrinha está machucando a bexiga por dentro. Esse animal está com dor, né? Tá sangrando. Então, a gente tirou essa pedrinha, esse cistólito, né? Depois a gente vê os nomes aí, eu explico por que de cada nome. Mas a gente tirou essa pedrinha para dar conforto para o paciente e que o tratamento seja mais eficiente. Mas só tirar a pedra não é eficiente. Você tem que tratar a causa base. Com o que o doutor falou, e até ajuda aqui, eu não sei o nome dela, né? O perfil aqui é Modal Store 866. Legal. Ela escreveu aqui: tem uma cachorrinha que já fez 3 cirurgias de pedras na bexiga e já está com pedra novamente. Então precisa buscar aí, a origem, né? É bem provável que vá para a quarta. E é bem provável que vá para a quinta vez, né? O que a gente tem que fazer? Qual seria o ideal, né? O ideal é mandar essa pedrinha para análise. Procure um laboratório de confiança do seu colega veterinário. Obrigado pela pergunta, Modal, né? Modal Store. Modal Store. Obrigado pela pergunta. Seja bem-vindo. Ou bem-vinda, né? Então, o ideal é a gente avaliar essa pedrinha e ver a composição. Existem tipos de avaliação, né, desse urólito, né? Pode ser quantitativa ou qualitativa. Então, fica a dica para os colegas veterinários, né, e para os tutores cobrarem isso. O ideal seria o quantitativo. Vamos ver o quanto de cada material tem nessa pedrinha, né? Por quê? Às vezes, do lado de fora, eu tenho 10% de um tipo de material, mas por dentro eu tenho 90% de outro material. Então, às vezes eu vou tratar só a camada externa. Não, você tem que tratar a camada interna, que é maior. Tem 90% de estruvita, por exemplo, e em volta tem uma camadinha aí de cálcio. Você vai tratar o cálcio? Não, você vai tratar a estruvita. Entendi. E a gente não sabe, né, qual é o paciente que a gente está falando, desse colega ou a colega Modal, né? Mas eu já peguei vários casos assim, que o problema era o lado de fora do animal. Não era o lado de dentro. Olha que louco, né? Porque a gente... O ar ao redor? Não, a pele em volta da vulva. Isso acontece muito com fêmeas. E é uma vulva que gera... Aí é o score que eu falei, né? Às vezes, eu estou citando uma cadelinha, né? Estou citando um cão. Geralmente, um cão, fêmea, foi castrado precocemente. Hoje ela está acima do peso. Então, a vulva fica muito pequenininha.
E ela fica meio escondida nas pregas em volta, né? Então isso é um meio ideal para a cultura bacteriana. Ali virou o paraíso das bactérias. Nossa, é o carnaval, né? O local. É o local ali. Então, se trata o paciente como um todo, vê sangue, vê pH, faz gasometria, olha a urina, né? Vê a composição da urina, procura boas farmácias para poder ajudar, boa dieta, mas não olha a vulva da paciente. Então, às vezes, um lencinho umedecido que hoje, graças a Deus, a gente consegue manipular lencinho com antissépticos, né? Que ajudam muito. E não foram 1, 2, 3 ou 10 casos, inúmeros casos que a gente não tem mais recidiva de pedrinhas porque tá fazendo uma higienização perivulvar. Olha, que coisa, hein? Pois é. Em alguns pra casos, descobrir isso, imagino que foi um trabalho, né? em alguns casos tem que fazer até a plástica. Você tem que remover, é forma cirúrgica, né? Tem que remover esse excesso para poder ter sucesso nessa terapia. Então aí vem um trabalho, né, de um bom clínico generalista, ou de um dermato, ou de um nefro. O ideal nesse ponto seria a associação de um dermato com o nefro, né, que o clínico geral com certeza ajuda todo mundo nisso. Fazer uma cultura. Faz uma cultura ali perivulvar, vê o que tem ali, né, para ser mais assertivo na terapia. Perfeito. E a gente está falando, né, sobre pedra, né, sobre rim, né? Tem até a questão das doença renal, né? É uma doença que é mineirinha, né? Infelizmente. Ela é silenciosa. Ela vai quietinha ali. Eu né? sou mineiro. Sou do sul de Minas Gerais. Um abraço, sul de Minas, em Lambari, Minas Gerais. Lambari, rapaz. Lambari é famoso. Terrinha do coração. Então, é uma doença silenciosa, né? Sim. Como é que... Conta um pouquinho pra gente dela, né? E como que o tutor identifica essa doença? É muito difícil para o tutor identificar em casa sozinho no início. É muito difícil, creio que seja, quase impossível, né? Em casa, sozinho, sem o apoio de um colega veterinário, né? Vamos colocar nomes aos bois, né? O que é a doença renal crônica? Lembra daquele néfron que a gente estava falando, né? Então ele vai estar envolvido nisso daí. A alteração morfológica renal, mas ela não precisa ser funcional, né? Mas a alteração morfológica renal já classifica o paciente como doente renal crônico. Então, se você... Aí que tá a jogada, como descobrir, né? Fazendo o check-up, fazendo o exame de rotina, né? Você descobre que o paciente tem uma alteração morfológica renal. Ele é um rim um pouco... com a sua superfície não tão regular. Existem proporções dentro do rim, existem estruturas dentro do rim e elas têm uma certa medida, elas têm uma certa proporção em relação a outras. É um ultrassom, você vai lá ultrassom, é isso aí. Faz ultrassom e mede o rim, literalmente mede, pega a régua do ultrassom e mede qual a medida desse rim. Qual é a medida da parte interna, da parte de dentro com a parte mais exterior? Existe uma proporção. Tá nítido isso? Ou isso está meio embaçado? Você não está conseguindo entender o que tem ali. Então, isso são alterações morfológicas. Isso já classifica o paciente como doente renal crônico. Você, como tutor, vai perceber? Não. Não vai. Né? Mas não é só o tutor, o veterinário também não percebe. Né? Eu, como nefrologista, já faz isso há alguns anos, creio que os colegas veterinários nefrologistas também não. Olha um animal e fala, ele tem um rim alterado. Não percebe. Não tem como. Vamos lá. Não tem como. Ah, mas ele é nefrologista, deveria saber. Claro que não. Né? Não tem como. Né? Então, o que a gente faz? Ultrassom. A partir que você já tem esse conhecimento, que é um doente renal crônico, você faz o check-up. Mas quando que o tutor começa a perceber? Quando esse paciente está perdendo peso. Primeiro sinal é perder da doença peso. renal crônica. Não estamos falando de alteração no padrão de micção, que é cistite, que não é doença renal crônica. É uma doença no trato urinário inferior, né? No caso da doença renal crônica, você percebe que o seu gatinho, por exemplo, está perdendo peso. E uma das coisas que chegam pra gente, é muito comum, doutor, foi ontem isso.
Ele tava bom, rapaz. Do- Mas do hoje nada. ele tá meio magro. Uhum. O doutor só percebeu isso ontem mesmo, tá? Com certeza, né? Mas esse paciente já vem perdendo peso há 3 anos. Uhum. Olha como é tardio o tutor perceber a progressão da doença renal. Porque ele não perde de uma vez também. Né? Não tem como, Ele não vai, dá. Ele vai emagrecendo. Exatamente. Aí o cara fala assim, meu animal tá sem comer, parece que tá meio sem apetite, eu tô com apetite, não engorda, daí ele fica ali. muito tardio. Então fica a dica, né? Tanto para os colegas veterinários solicitarem o check-up e para os tutores, né? Para os papais de pet, as mamães de pet, façam o check-up regular, né? Não precisa fazer nada mirabolante. Nossa, vai fazer uma tomografia, vai fazer uma gasometria arterial, ficar internado uma semana só para fazer o check-up? Claro que não. Coisa básica. Aí vai lá e conversa com o veterinário. O veterinário tem o tchan, tem o feeling, vai passar a mão em lugares, né, que vai perceber sarcopenia. Existe a graduação da massa muscular, né, o turgor cutâneo, vai perceber. Sarcopenia é um nome bonito, né? Perder peso, perder massa muscular. Perder massa muscular, né? Ele vai perdendo um pouquinho de massa muscular. Shape de grilo, né? Só o pó. capa. Então, aí percebe de tardio. Então, leve o paciente para fazer um check-up. Isso ajuda muito. E quem ganha no final, quem? É o pet. Exato. É o pet. Então, assim, aí viu. Então, a doença renal ela é estagiada. Então, tem vários. Sim, ela tem o estadiamento, né? Primeiro, a identificação da doença renal crônica é feita pela imagem, né? Você vai fazer ultrassom ali e você já sabe se é um doente renal crônico ou não. Mas você também pode ter um paciente doente renal crônico com rim lindo. Então, isso não é patognomônico, né? Não é assim, não é um sintoma exclusivo dessa doença. Patognomônico seria isso, né? Aquele sinal clínico exclusivo daquela doença. Não é. Mas na maioria das vezes você vai ter Se der uma alteração... judiada no rim, ele também... Funciona lindamente. A gente chama de doente renal crônico grau 1. É aquele paciente que existe sim uma alteração anatômica. Você já está percebendo que ele é um rim mal alteradinho, tá um pouco menor que deveria, tá meio com a superfície meio irregular, uma parte está mais grossa que não deveria. Então, mas ele funciona perfeitamente. Então, esse é o doente renal crônico grau 1. E existem 4, né, níveis aí do estadiamento, que é a doença renal crônica, aí vem o estadiamento. Grau 1, 2, 3 e 4. E como que a gente avalia isso? Como a gente descobre isso, né? Com o paciente equilibrado, não adianta avaliar isso em crise, aí não dá para o tutor fazer isso, nem o colega veterinário avaliar isso em crise, não dá. O paciente tem que estar fora da crise para você poder fazer um correto estadiamento da doença renal, onde o seu nível de creatinina, é aí que a gente pega, né? O nível de creatinina, ele vai ser mensurado e existe uma graduação, né? E a partir dessa graduação, ele se encaixa em grau 1, subiu um pouquinho a creatinina, grau 2, subiu mais um pouquinho, grau 3, subiu mais um pouquinho, grau 4. Né? Então é de acordo com exames laboratoriais. Não só a creatinina. O SDMA ajuda a gente de forma mais precoce, mas hoje, né, o preconizado seria sim a creatinina como estadiamento da doença renal. Então é grau 1, 2, 3 e 4. E a creatinina é um resíduo lá que fica porque não filtra direito, é isso? O que é a creatinina, né? vamos ver o que é, né? De forma, talvez, equivocada, a gente ouve falar que a creatinina é uma enzima renal. Tá? Não é, tá bom? Eu vou produzir creatinina aqui, ó. Produzir, mais um pouquinho. Então, a creatinina, ela é do metabolismo muscular. Então, ela é um metabólito, ela é o que sobrou de um processo químico, né? A quebra de um negocinho chamado fosfocreatina, que é aquela creatina que a gente compra na farmácia pra ficar fortão, né? Pra dar energia. Então, a gente tem aquilo, né? E ela se liga... A gente falou, não vou ser específico não, né? Olha, eu aprofundando já. Mas ela gruda com um negocinho, que é o fósforo. Olha a ração renal do fósforo aí, ó. Ela se liga ao fósforo, né? Aí a célula do músculo vai lá, eu preciso de energia para trabalhar, como a gente também precisa. Ela pega essa creatina e quebra ela.
né? E ela vai produzir energia. E o que sobra disso? Creatinina e água, né? Então, isso vai ser jogado fora. E quem que joga fora? O nosso lindo, maravilhoso, mais top do mundo, o rim. Né? Que é o melhor órgão do mundo, né? Exato. Isso é uma opinião pessoal, tá? Tá bom? Não é imparcial, não é de pessoal. literatura, é totalmente pessoal minha. O rim é lindão, é top. Porque aí, até trazendo isso, né? Esses níveis, né? É o quanto a função renal está afetada, né? Você não consegue, não está conseguindo excretar e aí fica ali. Não tem uma eficiência, né? Em e jogar aí, fora essas coisas. E aí uma coisa que às vezes a gente escuta lá, né? Que é legal esclarecer, do pessoal fala assim, então, mas aí meu animal agora tem que ficar comendo aquela ração sem gosto. Nessa doença renal, qual é a correlação com a alimentação? O tutor tem razão. O tutor tem razão. O povo tem razão, como diz por aí. Dá pra burlar isso daí, né? Existem comidinhas saborosas, né? Que existem no mercado. Então, procure um colega que possa te orientar. Quem eu indico para fazer isso é o profissional que é o nutrólogo veterinário. Esse é o profissional para falar de comida, né? Como o oftalmo é o cara para falar de olho. Né? A gente procura o cardio para falar de coração e procura o nefro para falar de rim. Então, a melhor pessoa que você pode procurar, você tutor, né? Pedir orientação para o seu colega clínico generalista, é um nutrólogo veterinário para melhorar a palatabilidade da ração renal, que é o que você citou agora. E em muitos casos, sim, precisa usar ração renal. E existe até um estudo bem novo agora. Isso eu até preciso me atualizar. É muito recente que existe indicação de uso de ração. Isso vai ser um pouco polêmico, hein? Eu tenho certeza. Adoro polêmica. Isso vai ser um pouco polêmico. Que é o uso de ração renal para animais no início da doença renal crônica. Que a gente não usava. Que a gente que ela é bem eu falo cara. assim, nossa, eu comprei aquela ração cara, o cachorro não come de jeito nenhum. Poxa, vai quase R$90 o quilo. Como que eu faço para ele comer? Mas o ato de não comer não está envolvido só com a ração. Está envolvido que esse paciente está com falta de apetite. E essa falta de apetite tem inúmeros fatores. Um deles é a falta de qualidade em jogar a sujeirinha fora. Principalmente a ureia, né? Que tem total relação com o fígado e com a dieta, né? Mas a excreção renal, né? E tem a ver também com a parte hormonal. Lembra que a gente falou, não, mas como assim um rim tem hormônio? Claro que tem, né? O nosso sangue é produzido graças ao hormônio produzido pelo rim. Senão a gente teria sangue, olha só, né? Sangue, aquela coisa vermelha, então é muito importante o rim. Então, na doença renal, existe uma retenção de um certo componente, o componente da saciedade. O animal não consegue jogar fora. Olha os Monjaro aí, ó. Que tinha uma ideia aí, ó. Fica a dica aí, né? Mas então, na doença renal, esse paciente tem dificuldade em excretar o hormônio da saciedade. Então, ele fica saciado por um período longo. E ele já tem uma dificuldade na taxa de filtração glomerular. Ou o rim não está trabalhando tão bem. Aí ele guarda ureia dentro dele, que não era para guardar. Mas a ureia da gastrite, ela pode diminuir a proteção do trato digestivo como um todo, do esôfago, do intestino. Isso faz doer um pouquinho, dá cólica, né? Ela pode dificultar até a respiração quando é mais grave, né? Quando a gente está piorando o quadro, agravando o quadro, pode até ter neuropatia. Mas esse paciente já não vai estar na casa do tutor, ele vai estar internado no semi-intensivo, né? Não é esse o nosso assunto aqui. Mas uma discreta alteração de ureia já pode causar uma discreta gastrite. E essa discreta gastrite causa uma dorzinha. E o gato é seletivo, ele é muito influenciado por fatores externos e ele, não vou comer. Tô com dor, a hora que passar a dor, eu volto a comer. E não vai passar sozinha, porque ele é um doente renal. E é uma informação triste de se dizer que a doença renal crônica não tem cura.
Eu sei que é doído. Mas tem tratamento e os animais vivem lindamente bem. Os que aceitam o tratamento, né? Claro. Mas o doente renal crônico, lá daqueles níveis que a gente conversou, o doente renal crônico grau 3, corretamente estadiado em grau 3, não vai voltar a ser grau 2. Não regride. Não. Sempre vai aumentar. Você vai progredir, né? Não vai regredir. Umas perguntas que fazem pra gente lá. Vou apertar o doutor aqui sem abraçar ele. Paciente renal pode comer comida assim, com mais sal e excesso de proteína, carne pura? Olha, isso aí é polêmico. Eu entrei na faculdade, né, pensando isso também. Se o animal comer sal, ele vai ter problema, né? Mas isso é um mito. Mito, olha. Óbvio que não estamos falando de excesso. Não tá? comer um pacote de sal. Não vai ficar lambendo o sal e beber água do mar. Não é vaca, né? Pois é. Né? Então não. Mas assim, tanto que a ração tem sódio. Né? E uma coisa muito não é errado falar engraçado, né? Mas uma informação muito importante, né? Pra gente, pros nefrologistas, pro clínico generalista e pros tutores também, que às vezes a gente pensa, né? Eu vou dar uma comida com nada de sal. Falo isso aí. Eu não vou dar sal pro meu paciente. Tem uns até que experimentam a ração e falam assim, mas não tem sal. Pra não subir a pressão. Isso. Mas, isso seria talvez um assunto para um outro dia. A falta de sal faz subir pressão. O animal pode ter aumento de pressão por um mecanismo lá chamado renina-angiotensina-aldosterona. A gente, para aí. Para aí. Stop. né? Que ele pode ser estimulado pela falta de sal. E o animal vai compensar. Com aquela, às vezes, dieta mais vegetariana, né? Pouco sódio. Então esse animal pode ser hipertenso por dieta. Porque está restringindo o sal. O excesso também faz mal, sem dúvida. Mas o certinho ali pro gato, ele vai viver super bem. Então, sim, a dieta tem que ter sódio, né? Que fica a informação de rodapé de livro. É 145 microequivalentes de sódio. É esse aí. O que a gente pega? Paciente que vive, né, só de legumes, né? Não pega uma ração equilibrada ou não procura um nutrólogo veterinário para corrigir isso daí, a gente pega o sódio baixo. E ele é hipertenso e tem alteração, ele desidrata e é ruim. Então, assim, pode dar sal para os animais, eles devem comer o sódio, mas de forma correta e equilibrada. E a gente percebe assim que nos estagiamentos, né, até às vezes é uma dúvida do tutor, né, que assim, o tratamento ele muda, né? Ele vai alterando ali tanto na categoria dos princípios ativos que se utiliza, né? Sim. Quanto na estratégia, né? Sim. Consegue contar um pouquinho pra gente aí pra esclarecer? De forma geral, sei que tem muito detalhe. Nossa, seria assunto aqui por um ano a gente conversar. De forma geral. Né? Mas sim, por isso que é importante um correto estadiamento, né? Tô falando em relação aos estudos, os estudos mais antigos, né? De 10 anos atrás, 5 anos atrás. Não tô falando de estudo de hoje, né? Mas assim, doente renal crônico grau 1, deve comer ração renal? Não. E o grau 3? Talvez. E o grau 2? Quase certeza que não. E o grau 4? Quase todos vão ter que comer. Agora, como decidir isso? Fazendo o correto estadiamento. Agora, e a proteína? Depende. Qual o nível de proteína desse paciente? Qual é o nível de lesão glomerular? Ele é um paciente que está perdendo proteína? Qual proteína você vai usar? Né? Vai ser uma equimolar, que seria o mais lindo daí, né? Vai ser? Não. Vai ser uma com melhor biodisponibilidade para esse paciente e boa digestibilidade? Ó, o nutrólogo aí, ó, tô fazendo maior propaganda para os nutrólogos, né? E aí? Então, olha, só falei de dieta, né? E uma coisa que é muito comum na doença renal crônica, quem está ouvindo, se tiver um gatinho ou um cãozinho doente renal crônico no estadiamento mais avançado, grau 3 ou grau 4, é a fluidoterapia. É o que eu ia falar. Sabia, isso aí.
Sempre surge essa pergunta. E o sorinho? E o sorinho que dá em casa. E o sorinho que faz em casa? Exato. Pra que, ó, é simples e objetivo. Não detalhado, mas simples e objetivo. Pra que serve o soro? Pra hidratar só. Não tô dizendo detalhado, tá? Ah, mas tem aí o anion gap. Eu sei que tem, tá bom? Mas a gente sabe. Só que tô simples e objetivo, mas não detalhado. O soro serve pra hidratar. Então, esse paciente está hidratado, pra que fazer soro? Não tem necessidade nenhuma. Agora, se ele está desidratado, faça o soro. Fica a dica aí para as internações. Chegou o doente renal crônico, faz soro. Põe no acesso e faz soro. Às vezes a gente pode perder o paciente por uma fluidoterapia feita de forma errada. Tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. É só avaliar de maneira bem simples mesmo e objetiva. Para que serve o soro? Hidratar. Tá desidratado? Faça. Tá hidratado? Não faça. Se ele serve para hidratar. Se você tá com fome, você vai comer? Depende, se tá com fome. Se tá com fome, coma. Se você não tá com fome, está bem nutrido, você vai comer para quê? Exato. Come depois, já que der fome, né? E até o doutor falou sobre essa avaliação, né? Avaliações, e teve um nome que você falou várias vezes aqui: gasometria, 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 gasometria. Que tá isso, todo né? mundo curioso para saber o que é isso aí. O que é isso? Bota ele num balão. Pois é, né? A gasometria, em especial, assim, eu gosto muito da área cirúrgica, né? Eu me vejo que desde de criança, quando eu ia brincar, né? Eu gostava Você de gosta de brincar. passar faca, né? Tô brincando. Eu gostava de brincar com coisas pequenininhas, de coisas com detalhes, né? Por exemplo, eu ia brincar de carrinho, né? Pegava o carrinho assim, aí eu ia brincar com ele. Eu ficava olhando a rodinha rodar. E bem devagar. Nossa, que legal. Passava pretinho na rodinha do carrinho. Nossa, eu achava... eu ficava olhando aquele detalhe ali, né? E hoje, talvez isso tenha facilitado, que eu sou microcirurgião. Então isso ajuda muito, né? Ou me ajudou, né? Mas, a não ser a parte cirúrgica, que eu acho que para o cirurgião é um brilho nos olhos de qualquer um, a gasometria na nefrologia tem meu coração. Nossa, esse exame é um exame, né? Ele é lindo. E é lindo mesmo, é muito legal. E o nome já, se a gente pegar o nome e dividir ele, né? Ele explica pra gente o que é. Hemo vem de sangue, gaso vem de gases e metria vamos medir. Então a gente vai medir os gases do sangue, né? Pra quê? Junto vem... Existe uma equação para isso, né? Aí a melhor pessoa para explicar isso seria um físico. Não é o meu caso. Espero que não vai ser. Os caras têm que ser muito... Não tem essa pretensão. Não, os caras têm que ser muito inteligentes. Né? Eles são fora da curva, né? Então, mensurar o pH do sangue, que é o potencial hidrogênio iônico, se o sangue está ácido, se o sangue está alcalino, interfere diretamente em tudo que você vai fazer nesse paciente. Remédio, ração, qual soro vai fazer, qual fluido vai fazer, interfere diretamente na anestesia. Isso aí, ó, já ouvi dos colegas anestesistas 1000 vezes. Vamos ver o pH, porque tal droga pode não funcionar do jeito que eu quero, né? Ah, eu quero usar um fármaco tal, Ah, mas o paciente está com pH 6.9. Ih, não vai funcionar. Então a gente precisa primeiro equilibrar o pH para depois entrar em cirurgia, senão, se ele não sabe perfeitamente como que a droga vai agir, como que ele vai usar? E ele precisa usar, né? Outra coisa que é muito comum, levando um pouquinho numa outra especialidade que eu tenho, que é endocrinologia, levando no animal diabético. O que o diabético usa? Insulina. Muito comum, né? Então, a insulina, ela é um hormônio. E ela não vai funcionar corretamente em meio ácido. Se a gente tem um pH abaixo de 7.2, ela pode ter problemas para funcionar. E você vai aplica insulina 7.1, né? Você aplica insulina e a glicemia não abaixa. Mas não fez a gasometria. Você não mensurou o pH. Enquanto você não controla... Às vezes esse paciente não precisa de insulina.
o que ele precisa é bicarbonato. Ou ele precisa respirar melhor. Ele precisa tirar o dióxido de carbono, porque ele está respirando com dificuldade e às vezes porque a pressão está alta. Ninguém mediu a pressão do paciente, ninguém mensurou, ninguém aferiu, né? O termo correto seria aferir. Ninguém aferiu a pressão. Ninguém tirou a pressão dele. Ninguém tirou a pressão. Às vezes a pessoa fala, doutor, tá vivo ainda. você vai tirar a pressão do paciente? Eu falei, graças a Deus, não. Vou tirar e morre. Né? Não, a gente vai aferir. Né? Isso aí essa terminologia. Eu tinha uma professora, tenho até hoje, consulto ela até hoje. Pode falar nome aqui? Pode, Professora Janaína Duarte, né? Se ela nos ouvir, ela vai saber bem disso. Fala, não é assim que fala, Tatiel, não é o termo correto. O termo correto no livro é tal. Né? E a gente guarda isso, né? Exato. Um dos professores que eu me espelho até hoje. Uma das. E tem uns colegas também, né? Mas então, para você fazer um correto tratamento, primeiro você precisa de um correto diagnóstico. E a gasometria te ajuda demais da conta. Nossa, te ajuda muito. Nu. Nu. Não é nó, é nu. Não é nó, não. É nu. Né? Existe o nó. Nó. Então tudo significa uma coisa no mineirês. Né? Cada um tem, né? Exatamente. Isso tá no dicionário. Dicionário de Minas. Claro. Então, nu. Ajuda demais. Ajuda muito. Então, um paciente com diarreia, por exemplo, se você não controlar o pH, você não vai tratar ele. Não vai. Então, a gasometria serve para isso. Para mensurar os gases do sangue e o pH do sangue. E vai te apontar qual é o fator que está alterando o pH. Se é um fator metabólico ou se é um fator respiratório. E isso faz um centro de diagnóstico ou faz na própria clínica ali mesmo? Faz na própria clínica se ela tiver uma maquininha. Essa aqui é uma maquininha. Vai chegar a máquina de cartão. Faz o Pix, né? Não, é uma maquininha, né? Tá disponível no mercado, então qualquer clínica pode comprar, né? Não tem um valor tão absurdo. O exame também, diferente do que todo mundo acha, não é um exame tão caro para o dono da clínica investir, né? Pode parecer engraçado, mas é pouco mais caro que um hemograma. Pouco mais caro que o hemograma e bem mais barato que um bioquímico. Né? Ureia, creatinina, né? E só que a informação que ele traz é totalmente diferente do hemograma, do bioquímico. Mas informação muito, muito rica. Então, a clínica pode comprar, né? É mais barato que uma máquina de hemograma, né? E os laboratórios também fazem. Mas eu indico que as clínicas tenham, pois o tempo de armazenamento do sangue dentro do frasco, do tubo de colheita, que nesse caso agora virou coleta, a professora Janaína aí, ó. Não é colheita, é coleta. Agora não é coleta, é colheita. Né? Então, o tempo que esse sangue colhido vai ficar dentro do frasco interfere no resultado e você pode tomar uma decisão errada. Então, o ideal é fazer assim, colhe e faz. Aí o resultado é mais fiel. Entendi. Aqui no chat, né, a Model Store, ela complementou aqui a informação. Pra gente... Ela falou assim, como descobrir a causa das pedras na bexiga? Minha Spitz é uma pedreira. Fizemos análise da pedra, 70% fosfato de amônio, magnesiano fosfato de amônio, magnesiano, hexaidratado. Exato. De onde vem? Ela perguntou isso. De onde vem modal, né? A colega modal, né? Ou o colega. O modal, desculpa se eu errei, tá? Mas esse fosfato de amônio magnesiano tinha um apelido na escola. O apelido dele é estruvita. Estruvita. Então, por que dá? Né? Infecção ou um meio urinário propício à formação desses urólitos. Nesse caso é cistólito, porque o lito é a pedrinha, né? E o que vem antes é onde a pedrinha está. Se está na bexiga, é cistólito. Se está no rim, é nefrólito. Se está no ureter, é ureterólito. E se está na uretra, uretrólito. Então, nesse caso, é cistólito. Então, é bem provável que o pH... Bem provável, não dá para afirmar. Claro, esse paciente precisa passar por uma avaliação por um colega para ter certeza. Exato. Tá bom? Isso é uma sugestão. Existe a sugestão que o pH urinário desse paciente, ou provavelmente a fêmea,
né? Provavelmente, dessa paciente. É uma Spitz. É uma Spitz, né? Então, esteja mais alcalino que o padrão. Seja um pH acima de 6,5, 7, 7,5, 8 seria muito alto. É um primeiro fator. Talvez, né, essa urina tenha bactérias produtoras de urease, que vão quebrar a ureia aí, ó, né? Isso também aumenta o pH. Talvez essa paciente tenha cistite recorrente ascendente. Talvez a vulva dela seja muito pequenininha, deve lamber muita vulva, né? Ou algo que não é tão comum se diagnosticar, mas é comum acontecer, que existe acidose tubular renal. Né? Aí é uma coisa mais complicadinha, mas um colega nefrologista com certeza tem total capacidade para conduzir esse caso, mas quase 90% das situações que pega essa pedrinha que a senhora, ou o senhor, desculpa, apresentou aqui, é infecção bacteriana. Então faça uma cultura bacteriana com antibiograma, né? Mensure, faça o urina 1, que é o mais básico e um dos mais baratos exames no laboratório, e vê o pH, né? E avalia como é que tá. E olha a parte hormonal também, viu? Né? Eu pego muitos pacientes com diabetes que apresenta, o nome não é correto, mas é o açúcar no xixi, que seria a glicosúria, né? Isso deixa o meio, a urina, deixa o meio propício à infecção bacteriana. Às vezes tá tirando pedra e ela é diabética e ninguém viu. Então, olha quanta coisa. Por isso que tem que avaliar o animal como um todo. É complexo, não é? Mas não é tão complexo não, viu? Não é não. Não é porque você fez tudo toda hora. Você tá uns 10 minutos falando isso. Né? Tô brincando. Não, é isso. Eu tenho, essa professora, eu não tenho mais aula com ela, mas tive o prazer, já que pode falar o nome, né? Pode. Professora Tazaka, Ana Cristina Tazaka, né? Se ela ouvir, ai, que orgulho esse menino, cabeçudinho, mineiro, né? Beleza, excelente professora, e ela falava uma coisa e eu concordo, tá? É mais fácil ser especialista do que clínico generalista. E ela tá certa. No início eu não aceitei isso que ela falou. Falei, não, professora, como assim? O cara é especialista, estudou pra caramba. Realmente, tem que estudar muito. Só que o colega especializado, ele trata a mesma coisa todo dia, toda hora. O colega clínico generalista, ele acabou de pegar um doente renal. Daqui meia hora ele vai pegar otite. E depois ele vai pegar uma luxação de patela. E de repente vê uma piometra. E de repente ele tem uma extrusão de disco de vértebra. E ele tem que tratar todos bem. Então é mais difícil ser clínico generalista do que cardio, ser nefro, neuro, né? Isso não tô dizendo que a gente não tem que estudar. A gente tem que estudar muito. Pelas minhas contas, são 13 anos de estudo até hoje ininterruptos, né? Algumas pós-graduação, aprimoramento, né? E não para, e continua. Faço estágio até hoje, né? É normal, a gente tem que sempre buscar quem sabe mais que a gente. Né? Então, é mais fácil sim pra gente tratar, porque a gente vê a mesma coisa toda hora, todo dia. Exato. Doutor, você acredita que já passou 1 hora? Sério? Parece que a gente tá aqui há 15 minutos. A gente vai batendo A gente gosta papo, do assunto, né? vai, a nefrologia é linda. Como que as pessoas te acham? Como que ela te escutou aqui, quer passar com você, ou um colega quer... Sim, né? Auxílio, tal. Como que ele te acha? Eu tenho o Instagram, que é Dr. Tatiel Menino, tá? Segue lá, gente. Tatiel Menino. Tatiel Menino. DR, Tatiel Menino, Tatiel é com H, T-H-A-T-I-E-L. Aquele jogador é seu parente? Não, o Gabriel Menino. Pô, eu gostaria que fosse, seria um prazer, né? E o Menino não é apelido, é meu sobrenome mesmo. É engraçado, mas é meu sobrenome mesmo, tá? E lá tem os meus contatos, né? Tanto para atendimentos quanto para mentorias, né? É bem comum eu atender colegas veterinários de outras cidades e de outros estados, né? Pô, doutor, tô com um caso aqui, por exemplo, essa colega, ou o colega do YouTube, né? Do YouTube. Poxa, às vezes, uma dica do nefrologista não precisava ter operado essa paciente 4 vezes. Então, às vezes, essa assessoria para as internações de outras cidades ou de outros estados é bem comum. Já atendi o Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro. São Paulo a gente está aqui, Minas Gerais, né? Já atendi colegas lá do Nordeste também. Só aquela ajuda. E
dá o pulo do gato, Uhum. né? Que diz, poxa, era isso que estava acontecendo, nossa, obrigado pela dica, e o paciente sai bem, Uhum. né? Então, seria então o Instagram, Uhum. DR, Dr. Tatiel Menino. Lá você me acha. Legal. Doutor, muito rico, hein? Muita informação em pouco Pô, tempo, hein? Legal, eu também adoro Eu isso. agradeço, né? Agradeço muito aí por ter vindo, né? De compartilhado com a gente todas essas informações. Não posso deixar de agradecer o patrocinador, né? Sem dúvida. Farmácia Lepet Santé, uma farmácia de manipulação veterinária. A gente trabalha com todas as formas farmacêuticas. O nosso objetivo como farmácia é fazer com que o seu pet tome o medicamento na melhor forma, na concentração adequada, para que ele tenha o tratamento adequado. Também temos uma marca de produtos de higiene e beleza da Lepet Santé e distribuidores médicos hospitalares. Então você, tutor que não nos conhece, encaminhe a sua receita, faça seu orçamento. Você vai encontrar na bio do Instagram todos os nossos contatos lá. Você que é médico veterinário e não conhece a gente, quer participar aqui nesses processos conosco também, de podcast ou outros, entre em contato conosco também, lá na bio do Instagram, você vai ter nossos contatos lá para trabalhar conosco. Doutor, muito obrigado. Agradeço novamente de coração. Acho que foi muito rico. Acho que a gente pode marcar outro, viu? Porque tem assunto pra caramba aqui. A gente pode centralizar talvez um assunto só, né? A gente pode fazer uma série. Pode, vai ser um prazer. A doença renal não é seriada, então Vamos falar sobre estagiada, vamos né? falar só sobre uma pedrinha. Exato. Ou só sobre pressão alta, né? Mas sim, eu gostaria de agradecer o convite, né? Da Lepet Santé, que é uma empresa que eu uso hoje, né? Eu atestei, né? Quero agradecer até a farmácia, que sempre que a gente usa algo novo, existe a dúvida. Claro que existe, é importante falar aqui, né? E a farmácia, ela simplesmente, então pega o que você quiser, usa do jeito que você quiser, e se você gostar, você fala pra gente. E eu achei isso muito legal, né? Gostei, usei, hoje prescrevo, tá? Então a gente tem que, como a especialidade é a última linha do combate daquela injúria, né? Então a gente tem que confiar muito no que a gente está fazendo e a gente não pode ficar testando no paciente. Claro que não. A gente tem que testar a medicação, confiar nela, aí depois a gente começa a prescrever. E hoje sim eu prescrevo Lepet Santé. Obrigado. Agradeço o contato e agradeço o convite. E eu vou repetir uma frase que eu disse no começo: conhecimento bom é conhecimento dividido. Então, vamos difundir conhecimento, assim a gente melhora a qualidade da medicina veterinária. Perfeito. É nosso objetivo aqui. Estamos conectados. Um abraço a todos. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Até logo, gente.